Oi, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar sobre um dos assuntos principais para quem desenvolve com programação web, que é o protocolo HTTP. Mas antes, vou pedir para que você se inscreva aqui no canal clicando no botão vermelho aqui abaixo, para que eu entenda que esse conteúdo é relevante para você e que me motive a criar cada vez mais conteúdos como esse aqui no YouTube. Bom, então vamos aqui para o conteúdo de hoje. Então, aqui trazendo a definição, o que seria nesse protocolo HTTP? Eu peguei uma definição aqui da MDN, aqui dessa referência, mas aqui o mais importante seria essa parte aqui, ó. Foi desenvolvido para a comunicação entre navegadores web e servidores web, ou seja, para a comunicação entre o navegador que você está usando, seja o Chrome, o Firefox, e o servidor web. Então, segue o modelo cliente-servidor, onde o cliente seria o navegador e o servidor web é o servidor onde está hospedado o site, onde um cliente abre uma conexão, executa uma requisição e espera até receber uma resposta. Então aqui eu até destaquei aqui a requisição e a resposta. Então a comunicação vai sempre se dar dessa forma. O navegador faz uma requisição para o servidor. Por exemplo, uma requisição seria solicitando um arquivo HTML, o CSS, uma imagem, e o servidor ele retorna uma resposta para o navegador, né? Então ele retorna esse HTML, CSS, JavaScript, imagem, tudo necessário para renderizar a página, o site no navegador. Aqui eu preparei aqui um desenho para exemplificar melhor esse fluxo, né? Então aqui, uma visão geral. Então aqui do lado esquerdo a gente tem o navegador, que seria o Chrome, por exemplo, né? O Firefox, o Edge. E do lado direito aqui é o servidor, onde está hospedado o nosso site propriamente dito, que nele, no servidor, fica contido tudo que é renderizado no front-end aqui, que seria o navegador. Então, no servidor tem o HTML, CSS, JavaScript, a parte de vídeo, imagens, JSON, JSON que seria um formato, né, de dados, né? Então, aqui vamos seguir o fluxo. Então, basicamente, como é que funciona? O cliente aqui, né, o usuário, aqui, ele acessa um site pelo navegador, né? Então aqui começando ele acessa um site. No caso aqui eu coloquei esse site aqui. E uma vez que ele acessou, o navegador ele faz uma requisição aqui na parte 2, ou seja, um request para o servidor, solicitando todos os arquivos, no caso HTML, CSS, JavaScript, dados também, né? Para o servidor. O servidor recebe essa requisição e ele retorna aqui com uma resposta com todos esses arquivos, esses dados, pro navegador aqui, na etapa 5, exibir o site já renderizado, já carregado na tela. Então aqui o protocolo HTTP, ele atua aqui principalmente nesses dois itens aqui, ó, o passo 2 e o 4, né, na parte do request, que é uma requisição HTTP, e na parte do response, que é uma resposta HTTP. Então aqui do lado eu deixei aqui
descrito aqui o que significa cada passo, né? Então, o usuário acessa o site, deixa eu aumentar aqui, o usuário acessa o site, o navegador faz requisições para o servidor back-end recebe essas requisições, e aí o servidor retorna a resposta, um response. Uma resposta com HTML, CSS e JavaScript, envia essa resposta para o navegador, que exibe e renderiza a tela, a interface do site. Aqui eu deixei um exemplo, o que seria, né, essa requisição e essa resposta. Então aqui eu deixei um exemplo de um request HTTP, que no caso aqui seria esse request aqui, não, é outro request. Então seria esse request aqui, ó, para get, né? Então o request ele tem a parte do header e do body. Então aqui basicamente ele está fazendo um request aqui para essa URL aqui dessa API do GitHub, né? E para solicitar aqui a parte dos repositórios, né? Então o navegador faz essa requisição, aí essa requisição chega no servidor, o servidor retorna para o navegador essa resposta aqui, ó, né? Então aqui ele retorna uma resposta. Então no header basicamente são informações, aqui no caso a informação da resposta, de qual servidor que está retornando essa resposta, a data, mas o principal aqui seria o conteúdo, né, que o servidor retorna nesse caso, que é um JSON, né, que são dados, que no caso aqui seria esse JSON aqui em cima. Então ele retorna esses dados aqui, no caso seria o dado do repositório do GitHub. Aqui no caso ele retornou aqui o acolhe APS. Ele retorna esses dados e com status code, né, que seria para dizer se aquele response, né, aquela resposta foi com sucesso ou não. Então aqui no caso ele retornou 200 aqui, que pelos códigos aqui da HTTP, 200 até 299 seria resposta de sucesso. Então retornou com sucesso esse JSON, né? Então aqui também na parte do request, a gente tem, então, aqui os métodos HTTPs, que como aqui a gente está querendo obter os repositórios do GitHub, nesse caso, a gente usou aqui o get, né? Então, aqui está o get. Então, basicamente, retomando aqui, no request, a gente tem o header, que tem informações, né, sobre o que a gente quer obter do servidor, né? Que a gente quer passar para o servidor, né? Então aqui a gente está falando que a gente quer, no caso, obter um recurso, né? Aqui a gente tem o get, né? Que é para obter um recurso dos repositórios do GitHub. Então a gente usa o get e nessa URL aqui. Esse é o principal. Então o servidor vai receber esse request e vai retornar a resposta, no caso aqui com o OK, com o status code de 200, e a resposta aqui seria um JSON, mas poderia muito bem também ser um vídeo, CSS, JavaScript e etc. Legal. Então agora, para não ficar muito teórico, eu preparei uma parte mais prática também aqui. Então, deixa eu abrir esse novo diagrama. Então aqui, eu preparei um exemplo bem prático. Então aqui, em amarelo aqui em cima, a gente tem o navegador web, que no caso vai ser o Chrome, e do lado direito a gente tem o servidor, onde está rodando, onde está hospedado o nosso site, né? No caso aqui eu preparei um exemplo. Então aqui, primeiro o usuário acessa o site. Então aqui eu vou acessar o site, esse site de exemplo que eu criei no GitHub. Vou acessar aqui com o Firefox, que é mais fácil ver
verificar essa comunicação entre o cliente e o server. Então aqui eu vou acessar o site. Aqui não está acessando por quê? https://trilha-fonte. Legal, agora foi. Vou dar um F12 para abrir aqui essa ferramenta aqui, o DevTools, né, de desenvolvimento. Deixa eu dar um F5 e olha que legal, aqui a gente tem uma visão das requisições que estão sendo feitas lá pro servidor. Deixa eu desabilitar aqui o cache. Legal. Então vamos voltar aqui. Então a gente tem aqui, ó, na parte do navegador, né, o início, a gente acessou. Então o que acontece? Quando a gente acessa aqui esse site, o navegador faz um request HTTP GET no index, né, .html. Aqui a gente não colocou, mas poderia colocar index.html. Nesse caso é a mesma coisa, porque por padrão, quando a gente põe assim, o servidor, quando ele recebe essa requisição, ele já entende que tem que ser retornado o index.html, é uma convenção, tá? Mas a gente poderia especificar aqui a página, o HTML que a gente quer carregar, sem problema. Bom, então, legal. Então ele fez uma requisição para obter o HTML no servidor e retornou aqui com a response, com HTML. Então o servidor retorna o index.html, que figura ao lado, né? Que no caso seria esse HTML aqui. Então aqui, ó, a gente consegue ver que realmente, ó, ele fez uma... Então aqui tem um tipo, tá vendo? Um HTML. Então o navegador fez uma requisição aqui, no caso get, né? Para esse arquivo aqui HTML. E retornou, né? Então aqui a gente vê, ó, get nessa URL, status 200, ok. Né? Então retornou com sucesso o HTML. E aqui ele retornou a resposta, né? Que é justamente aqui o nosso HTML. Aqui ele já renderizou, mas ele retorna aqui, ó, tá vendo? O HTML. Da mesma forma, ele retorna o CSS, JavaScript, o repos, que seria o JSON, o HTTP PNG, que seria essa imagem aqui, e o favicon, que seria esse ícone aqui. Como não tem, ele está reclamando aqui, mas não, nesse caso aqui ele que realmente não tem aqui o ícone, né? Esse íconezinho aqui, por exemplo, não tem. Mas então vamos voltar aqui, vamos fazer o passo a passo. Então aqui é um ponto de atenção aqui que é muito importante, é o seguinte. Então primeiro o navegador ele solicita o index.html. Depois o navegador recebe esse index.html e ele começa a fazer a leitura de cima para baixo desse index. Então ele começa a ler aqui o doctype, HTML, começa a fazer a leitura desse HTML, e aí ele chega nessa parte aqui, ó, nesse 6, nessa linha 6, que é justamente aqui a parte do CSS. Então quando ele encontra esse link, né, apontando aqui para o ponto CSS, ele faz outra requisição para o servidor. Então, para cada recurso, ele vai fazer uma requisição para o servidor vai receber e vai devolver essa solicitação, no caso aqui seria um CSS, para o navegador. Então, ele fica fazendo isso, lê o HTML, encontrou um recurso ali, o CSS, ele manda a requisição para o servidor e o servidor retorna com CSS. A mesma coisa aqui ó, o próximo passo é para o script. Então ele, legal, retornou aqui o CSS, ele faz outra requisição aqui para o script, no caso na linha 7, né? Que eu coloquei aqui.
faz outra requisição para o servidor e retorna o script. E por último aqui, então retornou o script, e aqui é um detalhe importante. Então ele retornou o script aqui, e em seguida ele fez uma requisição HTTP pro JSON, né, para obter um JSON, que no caso aqui foi uma requisição que está dentro desse script.js. Então, para exemplificar, vamos voltar aqui. Então, vamos voltar, cadê? Aqui. Então, baixou o CSS, bateu lá no servidor, baixou o CSS, bateu no servidor, baixou o JavaScript, só que dentro do JavaScript, a gente tem essa chamada aqui que eu coloquei dentro do JavaScript. Então, depois que ele baixou o JavaScript, ele vai ler o conteúdo do JavaScript, viu que tem essa chamada aqui, esse fetch. E o que esse fetch vai fazer? Ele é uma função do JavaScript que faz uma requisição para o servidor. No caso aqui, para o servidor do GitHub, nessa URL aqui, e o servidor do GitHub retorna uma resposta. Qual resposta seria? Seria esse repos aqui embaixo. Então, aqui tem a resposta com os dados no caso aqui, o JSON, né, do GitHub. Então, vamos voltar aqui. Então, aqui, depois que carregou o script, ele faz a requisição para o GitHub. E, por último, o navegador lê essa parte aqui, ó, do image, da tag imagem, e faz uma requisição no servidor para obter essa imagem, né? Ou seja, para baixar essa imagem do servidor. E a gente pode ver isso por aqui. Aqui, ó, HTTP PNG. Né? Então, aqui a gente tem tudo, ó, tem os dados. Que ele fez um get, retornou OK, e está aqui a imagem que retornou do servidor. Vamos voltar aqui para... Deixa eu aumentar aqui. Bom, então é isso que eu queria passar para vocês. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Nesse vídeo eu tentei fazer uma abordagem diferente, apresentando primeiro uma parte mais teórica e depois uma mais prática. Deixe seu comentário aqui embaixo se você gostou dessa abordagem. Então, até mais, um abraço.